discutindo antes de começar, só pra avisar, né? Porque ela falou que eu tenho tudo nas minhas lives, mas eu sou uma pessoa que comunica, falando com a mão. E aí eu falei, então vai lá e grava você. Coitada da Bia, se for usar esse vídeo aqui pra editar um dia. Bom dia, hoje a gente vai encerrar a semana falando de clientes, essa semana inteirinha. Lembrando que toda semana a gente tá falando sobre um assunto específico. Se você quer se aprofundar, tem as lives de segunda, quarta e sexta. E também tem o conteúdo no nosso feed, tanto em vídeo quanto em imagem. Também tem os stories agora, tá tudo redondinho para você saber sobre o assunto específico. Em ordem cronológica ainda, né? Porque a gente tá querendo uma sequência lógica. Você está muito de parabéns, Olha, viu? gente, que coisa mais linda. Porque, olha, eu aprendi ainda mais ontem, eu até postei no Stories, falando, que a gente tem que fazer antes de oferecer, né? Então a gente tem que fazer o dever de casa antes de oferecer. E aí a gente oferece criação de conteúdo, um organograma, e a gente faz muito bonito para o cliente. Mas a gente tá muito sem vergonha para nós. E aí a gente montou um fluxograma como tem que ser feito, que é assim, basicamente tudo estruturado, de uma forma pensada, enfim. E aí ontem eu tava dando risada porque veio um serviço oferecer 15 mil seguidores. Turbine, consiga na Zebra. Consiga 15 mil seguidores. Eu falei, deixa eu dar uma olhada primeiro, né? Que eu já sou contra, mas deixa eu dar uma olhada nesse negócio. Aí, menino, fui ver o perfil que me tava vendendo 15 mil seguidores, ele tinha 1.300. Aí eu pensei, se ele está me oferecendo 15 mil seguidores de uma vez, por que ele tem 1.300? Interessante. Aí eu falei, pensei, ele pode começar Exemplo é aplicando em casa. Então é exatamente isso que a gente tá fazendo, só para relatar. Mas foi engraçado. Então primeiro faça o dever de casa e para isso serve também para você conhecer melhor o seu cliente. Faça o dever de casa, pergunte para ele as coisas que você quer saber. Simplesmente assim, isso vai te ajudar muito no conteúdo e principalmente para a sua empresa também. Como que ela está gerindo, o seu produto está realmente bom, o seu atendimento está bom? Como você sabe, fazendo um benchmark, mas nesse caso o benchmark ele é mais de empresa para empresa que você também pode fazer. Então, por exemplo, você tem um amigo, ele é do mesmo ramo, ou ele tem um processo no qual você acha super legal, um processo de atendimento, certo? Aí você fala assim, nossa, o atendimento daquela empresa, do meu amigo, ele é muito bem feito. Vou perguntar para ele como que ele fez. E aí você faz uma pesquisa com seu amigo. Mas claro, eu tô falando de uma forma mais informal, mas você pode realmente marcar uma reunião e entender os processos daquele processo que você quer modelar. E não necessariamente precisa ser do mesmo ramo que o seu. É a mesma ideia aqui, só que você vai perguntar para o seu cliente, vai falar assim, oi fulano, aquele que você mais tem intimidade, que realmente é um cliente ideal, que a gente já comentou inclusive aqui. Então você pode dar uma olhadinha para saber as diferenças de tipo de cliente e perguntar para ele o que você tá achando, o que você achou dessa nova, por exemplo, roupa, nova coleção que chegou. Achei meio, sei lá, e você vai pegando esses insights, porque nada melhor do que você pegar do seu próprio cliente as informações. É de quem compra, certo? E quando você não tem cliente, eu vou deixar aqui, estava falando até para isso, tem coisas que dá para fazer. Então, aluno, não tenho cliente ainda, tenho dificuldade de montar minhas personas, o cliente ideal, e também tenho dificuldade de criar assunto. Você vai, por exemplo, eu gosto muito de ir no YouTube. Eu vou no YouTube e vou lá em um vídeo que tem a ver, por exemplo, no nosso a gente pode colocar gestão de tráfego, certo? Aí eu vou lá nos comentários e vejo as dúvidas. Aí eu vejo as dúvidas dos, tipo, que seriam meus clientes, que seriam pessoas perguntando e não querendo, tipo, e não de freelancers ou designers ou gestores, mas sim dos clientes, pessoas que estão tentando fazer por conta própria, porque não pensou ainda ou não tem ainda uma projeção financeira para contratar uma empresa para fazer gestão, e aí os próprios donos ficam perguntando, e eu olho aquelas dúvidas e falo, então ele tem dificuldade nisso, então ele tá com problema nisso, e assim vai indo. E a gente faz isso até hoje para criar conteúdo, a gente tira dúvidas. Outra opção é você criar uma caixinha de diálogo no Stories. Você gosta de até perguntas mais diretas para facilitar a resposta, tipo, você prefere isso ou aquilo? Ou tipo, mande sua dúvida, mas às vezes no início, se você não tem engajamento, você não vai ter respostas, e o que é normal, gente.
Nossas lives passam um tempo inteiro em branco aqui, ó. Entra uma pessoa ou outra, a gente já, opa, Olha, fora. que a gente começa sempre em horário comercial, né? 8 horas, tá todo Sim. mundo entrando pra trabalhar. Mas a gente continua o mesmo horário porque tem muita gente que fala que assiste depois. Então a gente falou, não, deixar por enquanto. Se um dia a gente conseguir adaptar nosso horário também, tudo bem. Mas por enquanto tá dando certo. Então pode ser que você fique no vácuo, faça perguntas, mais sim ou não, que são mais rápidas, mais fáceis de responder. E a pessoa já num clique vai lá e coloca. Você tem alguma coisa para falar sobre o cliente, sobre a pergunta? A gente gosta, a gente mantém um relacionamento muito próximo com os nossos clientes, né, nesse sentido, para saber como tá indo, até para resultado, lógico, a gente precisa, mas a gente aprende muito, até coisas das empresas deles, tipo, a gente fez uma reunião hoje com os nossos funcionários, foi assim, até coisas. Ah, sim, internamente tem bastante conversa, né, do cliente, das dificuldades que ele tem. E a gente pega bastante coisa, assim, de negócio, né? Sim. A gente não fala só sobre marketing, a gente não fala só sobre o nosso ramo. A gente fala sobre empresa, no geral, e as dores de donos de empresa. E as nossas também, a gente também pega os nossos exemplos para criar publicações de como a gente pode resolver, ou até de dicas. E isso ajudou bastante. Sim, e é o que exatamente eu estava falando. Às vezes você quer modelar um outro processo. Então, no nosso, a gente é uma empresa, né? Antes de qualquer coisa, nós somos uma empresa. É uma empresa de marketing, mas a gente tem a contabilidade, a gente tem o financeiro, a gente tem a gestão. E aí, quando o cliente ele troca essa ideia, a gente aprende muito. É exatamente isso que você vai fazer com o seu cliente. Mas para aprender mais sobre o seu produto, né, para aprender como se comunicar com ele. Então, semana que vem a gente vai falar sobre criação de conteúdo de valor. Então, como você criar esse conteúdo que a gente fala tanto que você precisa ter um conteúdo de valor. Mas como você fazer isso? Primeiro passo a gente já falou essa semana. Primeiro passo, nossa, a gente veio falando uma sequência legal. A gente falou sobre o funil de vendas. Depois a gente falou sobre patrocinado, mas ó, funil de vendas e cliente são as coisas básicas. Você entender sobre o funil para começar a criar o conteúdo. E você entender para quem você está falando é o básico. E aí semana que vem a gente vai falar então para você como criar esse conteúdo de valor para essas pessoas que você determinou. Então faça as atividades, façam aquilo. Teve uma postagem que a gente falou sobre a diferença de público-alvo, persona e o cliente ideal. Aí você pode pegar uma folha, fazer mesmo o exercício, porque a gente fica muito claro depois. Sabe, você tem mais clareza para quem você tá falando. Até quando a gente tava montando a postagem, falei pra Esther, nossa, Esther, eu nem sabia, mas tipo, tem muita diferença entre um para outro e tem vários tipos de personas, então não é uma só. Então a gente até tem a persona, mas vamos dizer que a gente criou tipo assim, uma ou duas para cada produto nosso. E na verdade tem 4, 5. Então, pra gente ainda se aprofundar, mas fazer isso deixa a gente muito mais claro como se comunicar. Sabe, você sabe para quem você tá falando? Igual quando você tá conversando com alguém, tem aquela pessoa que você tem que ter um pouquinho de dedo, não pode ficar falando como você é, assim, espoleta. Agora tem aquela pessoa que você pode mandar ela para aquele lugar que ela tá de boa. Então, essas pessoas são diferentes. E assim são os seus clientes também. Mais alguma coisa que eu tô falando? Porque só eu falei aqui, ó, só. Tá tudo bem. Na hora que você me pergunta, bate até um desespero, que eu penso, pô, ela já falou tudo. Desculpa, gente, eu tenho problema. Tá tudo bem. Eu tenho problema. Se vocês convidarem uma pra uma reunião, vocês vão perceber que ela gosta bastante de conversar. Ah, se você tiver dúvida, eu vou matar elas todas. Todos, inclusive de signo, coisa que não tem a ver. Né? Nossas reuniões duram 2 horas. Gente, mas é que sabe o que é? Eu vou falar uma coisa. Nós é apaixonado também pelo negócio da empresa. Então, tipo, eu fico muito empolgada. Legal, né? Então a pessoa fala assim, nossa, eu tive uma ideia. Eu falei, nossa, sensacional. Fora quando alguma da ideia, né? Ideia mirabolante. A pessoa nem fechou, vou te falar, se você um dia chamar a gente pra reunião, você nem fechou com a gente. Você vai sair com Mas lucro. você vai sair com muita ideia. Várias ideias e lucro, provavelmente, porque se você aplicar, você vai perceber que realmente a gente percebeu isso, né? Nas últimas reuniões que teve. Massa, mas olha que massa. Alguma deu dicas e a gente tá vendo esses clientes que não fecharam, inclusive, mas que estão aplicando o negócio deles, porque eles validaram, né? Eles ficaram que a Luma disseram e eles estão aplicando, né? Estão testando, você vê que tá testando. E legal. não fechou com a gente ainda, tipo, também tá pendente. Mas é legal ver, porque é exatamente o que eu falei. Você ouve o cliente,
Aí ele fala das dores dele e você quer participar, e você quer mudar, e você já vai dando ideia. E aí o máximo que está acontecendo é que o cliente também te ouve. Então o seu cliente também te ouve. E no seu caso pode acontecer que o cliente vai ficar muito feliz de você perguntar a opinião dele, viu? Porque ele se torna parte do processo. É igual o cliente falando para mim. Parece que a empresa dele é minha, sem nem a gente fechar, mas então me dá vontade de falar, me dá vontade, né, de participar. E é muito massa. Nossa, eu vou te mostrar outro cliente que a gente falou e fez também tá fazendo o funil de vendas. Achei massa, gente, é massa. E a gente fica muito feliz. A gente tá aqui pra isso também, né? A gente tá aqui fazendo live, a gente salva essas lives depois porque a gente sabe o quanto é importante. A gente consome esse tipo de produto também, esse tipo de vídeo. A gente consome muita coisa gratuita boa. Inclusive, a gente indica parte de precificação. A Esté fez um curso que é gratuito. O cara é muito sensacional, gente. E isso já ajuda bastante a gente. E a gente precisa de ajuda, né? Com certeza. Dos nossos clientes também. Então, estude, pergunte para o seu cliente, seja aberto e seja uma pessoa, gente. Pergunta na lata, igual você pergunta para um amigo. Com certeza você vai tirar muita coisa boa. Tem uma escuta. E vai melhorar muita coisa também, porque vai ter crítica construtiva que vai te fazer crescer. Tem inteligência emocional para ouvir, tá? Porque vai valer a pena. Fechou? Então semana que vem a gente vai estar falando sobre a criação de conteúdo de valor para esses clientes. Faça o dever de casa, saiba quem é o seu cliente. Tchau! Tchau!